Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Fora Amigo Mac, é um canal de apostas esportivas onde fazemos análises e os prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de sabadão, sábado, dia 24 de janeiro. Iremos abordar os jogos do dia: Bundesliga 2, Bundesliga, La Liga, Premier League e Liga Portugal 1. Esta sexta-feira foi muito melhor, finalmente tivemos uma boa resposta a uma semana mais complicada por aqui. Entretanto, antes de arrancarmos para efetivamente esta sexta-feira, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer. E já sabem também que em www.eurobigmac.com tem todos os links, incluindo BetLabel e Bet7, duas casas que têm bónus ao sábado. Um depósito de 50€ na Bet7 aos sábados recebem 100 free spins na Gates of Olympus com rollover de apenas uma vez, e na BetLabel é o bónus da semana, é ao sábado de 100%, também até 100€. Portanto, aproveitem, criem conta, se ainda não tiverem, criem conta, usem o código e se habilitam a ganhar vários giveaways. Portanto, antes de arrancarmos também para este sábado, de relembrar que prognósticos por escrito, tudo direitinho, tudo o que nós falamos aqui, é por apenas 2€ por mês no Patreon, tem acesso a tudo isso. O link está na descrição e também em eurobigmac.com. Portanto, arrancamos na Alemanha, arrancamos no Carlos Rui, o nosso querido Carlos Rui, contra a equipa do Hertha. Estamos a falar de nono classificado contra sétimo. 20-20. 18 jogos feitos para cada lado, são 4 pontos a separar as duas equipas. A equipa do Hertha é uma equipa bem mais over, 21 golos marcados, 16 sofridos. E a equipa do Carlos Rui, a nossa queridinha, são 27 golos marcados e 33 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos, a equipa do Carlos Rui tem apenas uma vitória e um empate, de resto perdeu 3 dos últimos 5 jogos, e do lado do Hertha são 3 empates, uma derrota e uma vitória. Já não vence desde o Kaiserslautern em casa para a DFB Pokal, tem 3 empates seguidos, se bem que um deles contra o primeiro classificado, a equipa do Schalke. No contexto fora e casa, a equipa do Carlos Rui em casa também vem de 2 derrotas seguidas. Ainda assim, nos últimos 10 jogos do Carlos Rui em casa, apenas por uma vez no último jogo, com menos 2 jogadores, não fizeram golos dentro de portas. Do lado do Hertha, fora de portas, é uma equipa que faz golos também com regularidade. É verdade que teve aqui uma fase em fazer golos, mas marca há 6 jogos seguidos fora de portas, incluindo o empate a 3 contra a equipa do Greuther Fürth, a pior defesa da liga. No mercado temos um Carlos Rui 3.40, Hertha 2.05, over 1.5, 19, over 2.5, 1.68, ambas marcam 1.57 e o gol em ambas as partes a 1.60. Aqui, sem inventar muito, gosto e acredito no padrão de casa da equipa do Carlos Rui e do que eu conheço da equipa do Carlos Rui, que possa fazer golos mesmo contra uma boa defesa desta equipa do Hertha, que tem menos de um gol sofrido por jogo. E acreditando também na necessidade do Hertha, na necessidade de resolver as coisas do Hertha, no padrão também de golos sofridos que a equipa do Carlos Rui tem, gosto muito do ambas marcam 1.57 e do gol em ambas as partes 1.60. Se olharmos também aqui para o confronto direto, eu não costumo olhar muito, mas é um acrescento. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu over HT, over 1.5, over 2.5 e ambas marcam. Portanto, temos aqui alguns indícios também de que pode ser um jogo bom para nós nesse sentido. Depois, no outro jogo, temos o Magdeburg Dinamo Dresden, um jogo que também para mim, ou se calhar é o jogo para mim mais over desta Bundesliga. Se olharmos aqui para o confronto direto, já para despachar, é apenas um jogo, bateu tudo o que nós falamos também, over HT, over 1.5, over 2.5 ambas marcam. Nos últimos 5 jogos do Magdeburg, apenas por uma vez não bateu o over 2.5 e bateu sempre o over 1.5. Marcou em todos os últimos 5 jogos, incluindo contra a equipa do Leipzig, do lado do Dinamo Dresden. Veio também de uma vitória por 2-0 contra a equipa do Fürth. Bateu também sempre o over 2.5 e o ambas marcam, tirando neste último jogo, e bateu sempre o golo em ambas as partes. No fator casa do Magdeburg, a equipa do Magdeburg tem apenas 3 vitórias dentro de portas e um empate. De resto, não é um registro inacreditável. E do lado do Dinamo Dresden, fora de portas, também tem um registro de golos sofridos em todos os últimos 10 jogos. Entretanto, inacreditavelmente, a equipa do Casa Pia estava a ganhar por 3-0 à equipa do AVS e deixa-se a empatar. Incrível. Eu não estou a ver o jogo, mas é surreal o que acaba de acontecer em Pinamanique. Não é bem em Pinamanique, mas estamos a falar a equipa do AVS. Eu sei que isto não interessa para o vídeo, mas estamos a falar que a equipa do AVS marca de penalti aos 75, volta a marcar de penalti aos 90 e empata aos 99. Pronto.
Acho que é só para dizer isto. Em relação a este jogo, vamos trabalhar aqui os mercados habituais do costume. Over 2,5, 1.52, ambas marcam 1.49 e o gol em ambas as partes 1.48. No escalão principal alemão, arrancamos com... Ok, falta-me aqui um jogo da Bundesliga. Aqui este joguinho da Bundesliga, deixa-me arrastá-lo para aqui. Arrancamos com um Frankfurt-Hoffenheim. Frankfurt, sétimo classificado contra terceiro Hoffenheim, que está a fazer uma época também super, super interessante. Já sabem o que é que a casa gasta neste Frankfurt. 38 golos marcados, 39 golos sofridos em 18 jogos. A equipa do Hoffenheim, 35 golos marcados também, leva 21 sofridos. A equipa, os últimos 5 jogos do Frankfurt, eu acho que não preciso dizer nada, acho que está aqui no ecrã. 3-2, 3-3, 3-2, 3-3 e 1-1. E do lado do Hoffenheim vem de uma vitória por 1-0 apenas num jogo super aberto. Tem também aqui um empate a 0, é um facto, e acaba mesmo o jogo. Inacreditável. Empata o Guilherme Neiva aos 90 mais 9. É surreal, mas pronto, muito engraçado. Do lado do Hoffenheim, são 2 jogos seguidos under, são 2 jogos under, de resto 5-1 Hoffenheim, Mönchengladbach aqui 4-1 Hamburgo, e depois vem aqui uma derrota por 2-0 contra o Dortmund. Aqui sem inventar muito, é um jogo que eu até já tinha falado em live stream, gosto também dos mercados que falei no jogo anterior. Over 2,5, 1.60, ambas marcam 1.49 e o gol em ambas as partes 1.53. Se vocês quiserem fazer alguma coisa simples aqui, até é possível que saia amanhã um bet builder de ambas marcam e over 2,5 com odd superior a 1.80. No Bayern Munique-Augsburg, voltamos aos nossos joguinhos do costume. Bayern não 10, Augsburg a 19, over 2,5 a 1.21, over 3,5 1.56. Começa a ser um bocadinho difícil trabalhar aqui. A equipa do Augsburg ainda assim já não, nos últimos 5 jogos não tem qualquer vitória, mas tem apenas 2 derrotas. Vem 2 empates seguidos a fazer golo, mas acaba por ser difícil trabalharmos aqui um bocadinho. Obviamente estamos a falar do primeiro classificado, são 71 golos marcados em 18 jogos, é algo completamente surreal. Tem mais do dobro de golos marcados do segundo lugar e quase o dobro dos golos marcados do segundo melhor ataque da Bundesliga. Isto é uma coisa completamente anormal e depois ainda acrescenta o facto de ser a melhor defesa do campeonato. Portanto, o Bayern aqui está mesmo num patamar completamente diferente do resto. Temos um Augsburg em 15º. O que é que há muito aqui a fazer? O Bayern está a 1.10, é verdade, vem de jogo da Liga dos Campeões. O Bayern para marcar nas duas partes está a 1.34. A única coisa que eu meio que gosto aqui é mesmo o Bayern para vencer as duas partes a 1.70. Parece-me o mais interessante aqui, sinceramente. Obviamente estamos sempre propriamente dependentes de não sair aqui um golo, ou se sair aqui um golo, dificilmente sairá aqui a vitória nas duas partes, ou depende aqui um bocadinho das circunstâncias, mas pode complicar pelo menos. Mas tendo em conta todo o mercado que nós temos aqui, parece-me ser o mais plausível. E depois outra odd também que nós já fizemos nas Ligas dos Campeões, apesar de não ter vindo, que é o Bayern a ter 4 cantos HT, 4 ou mais, a linha de mais 3,5, 1.70 também. Não dá muito mais para fazer à volta daqui com as odds que nos são apresentadas. Mas também eu não consigo ir no under porque é o Bayern e uma equipa que tem 71 golos marcados, os unders são sempre complicados. Depois, às 5h30, temos um jogo que para mim é um favorito que pode complicar e bastante. É mesmo a equipa do Dortmund que vai se deslocar ao terreno do Union Berlin. Berlin a 3,51, Dortmund a 2,11, over 1,5 1.32, over 2,5 2, ambas marcam 1.80 e o gol em ambas as partes 1.85. Estamos a falar de nono contra segundo classificado. 35 golos marcados para a equipa do Dortmund, 24 golos marcados para a equipa do Union Berlin, 27 golos sofridos, 17 golos sofridos. Aqui a questão é, a equipa do Union Berlin nos últimos 5 jogos não tem qualquer derrota. Empate em Stuttgart, empate Augsburg, empate Mainz e depois venceu o Colónia fora e o Leipzig em casa. A equipa do Dortmund vem de uma derrota por 2-0, mas com menos um jogador, desde a primeira parte contra a equipa do Tottenham para a Liga dos Campeões, de resto vinha de 3 vitórias em 4 jogos. Se olharmos aqui para o fator casa do Union Berlin, nos últimos 10 jogos o Union Berlin tem apenas 3 derrotas, uma delas contra o Bayern de Munique por 3-2 para a DFB Pokal, perdeu contra Heidenheim também por 2-1 e contra o Hoffenheim, equipa que falamos também ainda agora, por 4-2. O Dortmund fora de portas, e também temos estas odds um bocadinho por causa disso, nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias. Leverkusen por 2-1 para a taça, aliás para o campeonato, para a taça perdeu. Venceu a equipa do Augsburg por 1-0 e o Copenhagen na Liga dos Campeões por 4-2. De resto, perdeu contra Bayern, empate contra Frankfurt, Hamburgo, Freiburg e Frankfurt novamente. E tem aqui a tal derrota contra o Tottenham. Portanto, são odds perfeitamente legítimas. A equipa do Union Berlin em casa nos últimos 10 jogos marcou em 8. A equipa do Dortmund fora nos últimos 10 jogos sofreu em 9. Portanto, aqui
sem fazer nada de outro mundo, sem me expor aqui em nada de especial, 2 mercados apenas, ambas marcam 1.80, over 1,5, 1.32. Eu podia falar aqui dos handicaps a favor do Union Berlin, mas teríamos de ter aqui o modo do Dortmund mais baixa. Parece-me sinceramente que são odds muito justas neste jogo, portanto entraremos apenas nestes 2 mercados. Em Espanha temos um Vila-Real, Real Madrid, é jogo a falar de over por todo lado. Real Madrid 43 golos marcados, 17 sofridos. Vila-Real 37 golos marcados, 19 sofridos. Ambas as equipas são overs pelos golos marcados, não pelos golos sofridos. A equipa do Vila-Real vem de uma derrota por 2-1 contra o Ajax e o Real vem de uma vitória incrível, ou por números incríveis, ou interessantes pelo menos, 6-1 contra a equipa do Mónaco. São 3 derrotas, sofre há 5 jogos seguidos a equipa do Vila-Real e marca em 3 dos últimos 5 jogos. Do lado do Real Madrid marcou em todos e sofreu em 4 dos últimos 5, apenas não sofreu contra o Levante. Tendo em conta o fator casa também aqui do Vila-Real, o Vila-Real nos últimos 10 jogos em casa marcou em 8, o Real Madrid fora de portas nos últimos 10 jogos sofreu em 8 também, é verdade, o Real Madrid apenas não sofreu contra Bilbao e Vallecano, de resto sofreu sempre. Parece-me aqui um jogo interessante para trabalharmos os 3 mercados do costume. Over 2,5, 1,44, ambas marcam 1,44 também e o gol em ambas as partes 1,43. Na Premier League temos um Manchester City e Wolverhampton e antes disso eu vou beber um bocadinho de água. Manchester City e Wolverhampton, e aqui estamos a trabalhar quase no campo do Bayern de Munique, só com uma defesa muito pior. City a 1.26, Wolves a 9.50, over 1,5, 1.13, over 2,5, 1.43, ambas marcam 1.90 e o golo em ambas as partes a 1.41. Vamos ver então o que é que podemos fazer aqui. City neste momento é segundo classificado, tenta assaltar aqui a liderança do Arsenal. São 7 pontos de diferença, são 45 golos marcados e 21 golos sofridos do City. Defronta o último, é verdade, o último classificado com apenas 15 golos marcados em 22 jogos. É verdade, não é inacreditável. Agora é assim. Vamos olhar para esta equipa do Manchester City com olhos de ver. A equipa do Manchester City, para além dos últimos 5 jogos ter sofrido em 4 e vem de 2 derrotas seguidas, United e Bodo Glimt, onde sofreu 3 golos, vamos olhar aqui para este cenário. É verdade, a equipa do City do meu campo à frente é uma equipa fortíssima. Tijani Reinders, Rodri, seja quem jogar ali, Doku, Bernardo, Foden, Haaland, Semenyo, há Cherki, há Bernardo também. Aliás, o Bernardo está a jogar. Está a faltar agora aqui o nome do jogador, mas há muitos jogadores para entrar aqui na equipa do City. O problema é um bocadinho da defesa. Donnarumma na baliza, incrível guarda-redes, top 1, top 2 do mundo, o que vocês quiserem. Mas depois, à frente de Donnarumma, temos Ake à esquerda, Max Allein, já cometeu muitos erros no jogo contra o Bordeaux, Kuzanov, que ainda não se confirmou nem perto disso na equipa do Manchester City, e Rico Lewis à direita. Continua a haver fora John Stones, Ruben Dias e Vardiol, que são 3 defesas muito importantes nesta equipa do Manchester City, mas lá está, estamos a falar de uma defesa muito, muito instável do Manchester City, que me deixa aqui muito reticente em relação ao que é que o Manchester City efetivamente poderá ou não fazer. Estamos a falar de possibilidade da equipa do Wolves fazer um gol, e o Wolves fazendo um gol a 1.73 é um modo muito, muito interessante na minha opinião. Olhando obviamente para este cenário do Manchester City tão debilitado defensivamente, o Wolverhampton tem de expor, é uma equipa que tem que atacar, é uma equipa, é contra o City, mas eles têm que fazer pontos, estão completamente enterrados, é uma equipa que tem que fazer golos, tem que marcar, tem que ir para cima, portanto percebo que a equipa do Wolverhampton possa ter oportunidades e poderá criar efetivamente problemas a esta equipa do Manchester City. E por si só, falando também disso, gosto de mais algumas odds aqui. Gosto do handicap mais de 3,5, mais 2,5 para o Wolverhampton a 1.44, onde o Wolverhampton pode perder até por 2 golos, e o handicap mais 3,5 1.20, onde o Wolverhampton pode perder até por 3 golos a 1.20. Lá está, no handicap mais 3,5. São 2 odds que eu gosto bastante aqui para este jogo também, juntando aqui ao possível gol do Wolverhampton a 1.73. No outro jogo temos um Bournemouth-Liverpool, e aqui também sei lá o que é que eu ia dizer do Liverpool. O Liverpool vem de uma vitória contra o Marselha, mas depois empatou em casa contra o Burnley,
venceu o Bardley, empatou com o Arsenal, empatou com o Fulham, não sei. A equipa do Bournemouth, nos últimos 5 jogos, bateu sempre, ambas marcam, sempre over 1,5, 4 vezes bateu over 2,5 e por 4 vezes veio o gol em ambas as partes. E do lado do Liverpool, marcou em 4 dos últimos 5 jogos, sofreu em 3 dos últimos 5 jogos. Portanto, aqui, sem inventar muito, especulando aqui um bocadinho a favor do Bournemouth, num contexto de o Bournemouth pode fazer um gol, a equipa do Liverpool fora de portas tem sido mais eficaz do que propriamente em casa, portanto, ambas marcam 1.53 e, por consequência, over 2,5 1.56 e o gol em ambas as partes 1.50. No Tugão, e antes de arrancarmos para o Tugão, vou beber mais um bocadinho de água. E entretanto, já sabem, se querem tudo isto que eu falo aqui por escrito, patreon.com/qualquer coisa, acho que era um Big Mac, o link está na descrição, e em Big Mac, era um bigmac.com, por apenas 2€ por mês têm acesso a tudo isto por escrito. Moreirense, Santa Clara. Temos o Moreirense em 6º, Santa Clara em 14º. Moreirense 25 marcados, 26 sofridos. Santa Clara 20 sofridos, excelente registro para uma equipa que está em 14º, porém são apenas 14 golos marcados. A equipa do Moreirense nos últimos 5 jogos tem apenas 2 derrotas, perdeu em Alverca e em casa contra o Benfica. O Santa Clara já não vence há 6 jogos. São 4 derrotas e 2 empates. A equipa do Moreirense em casa, nos últimos 10 jogos, tem apenas 2 derrotas e estamos a falar de Benfica e Futebol Clube do Porto, 4-0 e 2-1. De resto, não tem 5 vitórias, 3 empates, marcou em todos os jogos, menos contra o Benfica. No lado do Santa Clara, nos últimos 10 jogos é apenas uma vitória, venceu a equipa do Estoril por 1-0, de resto não venceu qualquer jogo e sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. E um dos jogos em que não sofreu foi contra o Espinho para a Taça de Portugal. Portanto, aqui parece-me facilmente identificável trabalharmos aqui a favor do Moreirense. O ambas marcam. O empate anula. A hipótese dupla do Moreirense a 1.41 parece um modo bastante interessante. O Moreirense para marcar, eu tenho que agora encontrar isso, o Moreirense para marcar a 1.44 também me parece um modo bastante interessante também neste sentido e sinceramente não mexeria muito mais aqui. Eu gosto se calhar do 1x e do over do Moreirense. O Moreirense para não perder e para marcar também deverá ter um modo interessante em BetBuilder e o over 1,5 eu não gosto assim muito, mas gosto do handicap menos 0,25, por exemplo, para o lado do Moreirense a 2,27, ou mesmo o empate nula, que falamos há um bocadinho, a 1,90. Depois entramos no Estoril Vitória, e é um jogo muito difícil para o Vitória, e o mercado sabe disso. Estoril a 2,42, Vitória a 2,89. A equipa do Estoril, que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 2 derrotas, Famalicão e Benfica, marcou em 4 dos últimos 5 jogos. O lado de Vitória também vem de uma derrota frente à equipa do Futebol Clube do Porto por 1-0, num jogo super competente da equipa de Guimarães, e vinha de 3 vitórias, 2 delas para a Taça da Liga e contra o Nacional para o campeonato. Estamos a falar de 8º que vai à casa do 9º, que tem 33 golos marcados e 29 golos sofridos. Portanto, esta equipa do Estoril, principalmente em casa, tem um registro muito interessante. Nos últimos 10 jogos marcou em 8, vem de 6 jogos seguidos a vencer e nos últimos 6 jogos tem apenas uma derrota para a Taça de Portugal e marcou golo. Do lado do Vitória fora de portas, estamos a falar também de um registro super interessante. São apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos, Famalicão, Alverca e Moreirense, curiosamente sempre por 2-0. Passe lá a entender, e já não perde fora de portas há 5 jogos. É verdade que estamos aqui a falar de 2 jogos da Taça da Liga em campo neutro, mas não deixa de ser um registro muito interessante. Aqui, abordando o jogo neste sentido, eu não desgosto do 1x para o Estoril 1.40, mas esses bons resultados do Vitória também deixam-me aqui um bocadinho na dúvida. São 2 fatores interessantes, não só o Estoril em casa como também o Vitória fora, mas 1x do Estoril a 1.40 parece um modo interessante. Depois o over 1,5 1.30 também, apesar que porque eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Ambas marcam 1.77, eu também gosto, e o golo em ambas as partes 1.84 também gosto bastante. Por último, em Arouca, aqui pertinho, temos um Arouca Sporting. E aqui eu tenho que vos dizer, eu não sei, entretanto, que tipo de relevados é que vamos ter amanhã no Tugão, mesmo no Moreirense, ou mesmo no jogo do Estoril, mas acredito que principalmente aqui em Arouca o relevado não vai estar em grandes condições. O jogo 2 do Casa Pia, a AVS sofreu bastante por causa disso. O que sofreu bastante também foram golos, as duas equipas, 3-3, mas estamos a falar de um Arouca 15º,
19 golos marcados e leva 42 golos sofridos. É a segunda pior defesa do campeonato e defronta o melhor ataque do campeonato e a segunda melhor defesa do campeonato. 50 golos marcados contra 9 sofridos. A equipa do Arouca vem de uma vitória frente ao AVS por 1-0, já não vencia há 3 jogos, Tondela, Gil Vicente e Santa Clara, e venceu também a equipa do Alverca por 1-0. A equipa do Sporting vem de uma vitória incrível frente ao Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões na passada terça-feira e vinha de vitória contra o Casa Pia e contra o Rio Ave fora de portas. Perdeu contra o Vitória no campo neutro e empatou frente ao Gil Vicente. Temos o Arouca a 10.70, Sporting a 1.25, over 1,5 1,15, over 2,5 1,55, ambas marcam a 2. Temos o golo em ambas as partes, 1,47. Portanto, o mercado antecipa uma goleada a uma vitória super tranquila da equipa do Sporting. Eu tenho algumas dúvidas. A equipa do Sporting já vem recuperando mais alguns jogadores, é verdade. Ainda assim, vem de jogo de Liga dos Campeões. Fora de portas, a equipa do Sporting tem um registro interessante, é verdade, mas sofreu contra o Gil, sofreu contra o Vitória, sofreu contra o Santa Clara, sofreu contra o Bayern, sofreu contra o Benfica, sofreu contra o Santa Clara, sofreu contra a Juventus, não sofreu contra o Tondela, porém sofreu contra o Passos Ferreira e sofreu contra o Nápoles. Portanto, o registro do Sporting em casa fora de portas, não é inacreditável. O Arouca em casa também não é incrível, leva aqui 2 goleadas, 4-0, 4-0, Braga e Porto. E no Braga está bem que ficaram com menos um jogador, mas no Porto até ficaram com mais um jogador. Mas acho aqui, sinceramente, o relevado, o pormenor, entre aspas, do relevado pode ser aqui muito, muito influenciado neste jogo. Portanto, eu aqui, sinceramente, tenho muitas dúvidas destes overs, tenho muitas dúvidas deste do Sporting. Eu não digo que o Sporting não possa vencer o jogo agora, espero que não seja com tanta facilidade como o mercado indica. Portanto, vamos falar aqui de 3 odds em específico. Under 4,5 1.21, Under 3,5 1.54 e o handicap mais de 2,5 para o lado do Arouca 1.40, onde o Arouca pode vencer, pode empatar, pode perder por 1 e até perder por 2. Tendo em conta o fator fora de portas do Sporting, tendo em conta o jogo a meio da semana do Sporting, tendo em conta o possível relevado que irá estar amanhã no campo no estádio do Arouca, tendo em conta tudo isto, e eu acredito num jogo bem complicado para a equipa do Sporting, obviamente pode ser resolvido cedo, o jogo pode partir rápido e o Sporting fazer uma vitória super confortável em cima do Arouca, mas pelo menos pré-live, pelo mercado que nos dá, eu não gosto dessas odds. Portanto, gosto das odds contrárias, Under 4,5 21, Under 3,5 1.54 e o handicap mais 2,5 para o Arouca a 1.40. Estamos falados para este sabadão. São mais de 20 minutos de videozinho. Sabem que nós não selecionamos assim tantos jogos, não falamos de tudo e mais alguma coisa. Espero que gostem deste tipo de conteúdo. Se gostam, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer rumo aos 3.000 subscritores. E já sabem também em www.eraumbigmac.com estão todos os links e mais alguns, incluindo BetLabel, que tem bónus 100% até 100€ em todos os sábados, e Bet7 tem bónus de 100 free spins num depósito de 50€ na Gates of Olympus, com um rollover de 1x apenas. Se querem isto tudo completo, por escrito e direitinho, no Patreon por apenas 2€, têm acesso a tudo isto. Muito obrigado a toda a gente que está aí desse lado. Que sábado seja um bom dia com boas apostas. Vamos ter stream e um grande abraço a todos. Excelente noite e boa sexta-feira.